Muito boa noite, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina Direito Penal 1. Hoje, quinta-feira, dia 21 de março de 2019, iniciaremos o estudo do tema Lei Penal no Espaço, tratando a princípio da territorialidade da lei penal brasileira. O enfoque, a abordagem espacial da aplicação da lei penal vem a ser delimitada por dois princípios que estabelecem critérios acerca da vigência no espaço da lei penal. Nós temos aí dois critérios distintos. Primeiro, o da territorialidade, que se encontra alicerçado nas regras contidas no artigo 5º do nosso Código Penal, e a regra, o critério baseado no princípio da extraterritorialidade, que se encontra contemplada pelo artigo 7º do nosso Estatuto Repressivo. É justamente embasado nesses dois critérios, nesses dois princípios, que o legislador penal brasileiro trata da questão dos conflitos relativos às leis penais no espaço, né? A princípio, a regra é bem clara. A concepção espacial da lei penal deve ser norteada pelo princípio da territorialidade. Em algumas situações legais, certo? Em algumas exceções contempladas pelo legislador, é que se admite a aplicação de outros princípios, gerando a extraterritorialidade da lei penal. Quais são esses princípios nos quais se subdivide o princípio da extraterritorialidade? Nós temos o princípio da personalidade, o princípio do domicílio, o princípio da defesa, da justiça universal e da representação. Nós iremos estudar todos esses princípios, que são subdivisões do princípio da extraterritorialidade. Mas para começo de conversa, é necessário que se estabeleça a certeza de que a regra é a territorialidade da lei penal no espaço. Nós vamos aqui fazer uma leitura e posteriormente uma análise do que reza o artigo 5º do nosso Código Penal, da nossa codificação. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Vamos lá. Primeiramente, vamos assinalar aqui qual é a regra marcada pelo princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade estabelece que a lei penal a ser aplicada deverá ser aquela do território do Estado, certo? O Estado no sentido de país, né? Do Estado que editou aquela norma jurídica, pouco importando a nacionalidade do autor do delito e da vítima do delito. Pouco importa se o sujeito ativo e o sujeito passivo são nacionais ou estrangeiros. Deve-se aplicar a regra jurídica concetânea àquele Estado que editou, certo? Daí se fala a princípio da territorialidade em razão do fato da lei penal aplicada ser a lei penal do território daquele Estado, certo? O crime acontecendo no território de um determinado Estado, deverá ser aplicada a lei daquele Estado, certo? Não se observando a qualidade
da vítima ou do acusado, por a qualidade do sujeito ativo e do sujeito passivo do delito. Né? Muito bem. Princípio da territorialidade absoluta, pessoal. O que significa isso? Somente a lei pátria deverá ser aplicada aos crimes cometidos no território nacional, em detrimento de qualquer outra legislação. Certo? Não há condições. Aí se falar em princípio da territorialidade absoluta, porque somente a lei penal do Brasil deverá ser aplicada aos crimes eventualmente cometidos dentro do território nacional. Ok? Muito bem. Existe um princípio em que a territorialidade ela é mitigada, ela é abrandada. É o chamado princípio da territorialidade temperada. Esse princípio, ele reza que a lei penal brasileira deverá ser aplicada aos casos concretos, ou seja, aos crimes praticados em território nacional, mas, excepcionalmente, poderá vir a ser aplicada a norma jurídica penal internacional, certo? Excepcionalmente, a lei estrangeira poderá ser aplicável a delitos cometidos total ou parcialmente no território nacional, quando, por força de tratados ou convenções internacionais, possa vir a ser aplicada a lei penal estrangeira, certo? Em nosso país, a nossa sistemática jurídico-penal, foi adotado o princípio da territorialidade temperada. Por que territorialidade temperada? Vamos ver aqui o que é que diz, novamente, o caput do artigo 5º do Código Penal Brasileiro. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito nacional ao crime cometido no território nacional. Certo? Ou seja, o nosso sistema jurídico penal não aderiu à regra do princípio da territorialidade absoluta, mas sim a regra emanada pelo princípio da territorialidade temperada. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Peraí, você diz assim, numa sustentação oral fazer referência a lei penal estrangeira. A título de ilustração é cabível, sim, sem sombra de dúvida. Mas o hermeneuta não é obrigado a seguir o que determina o ordenamento jurídico alienígena. Né? Mas a título de enriquecimento, eu mesmo já utilizei em petições minhas de referências à lei internacional. Né? Mas são meras referências de caráter, digamos, doutrinário, científico. Né? O exegeta da norma penal, da norma jurídica como um todo, obviamente tem a obrigação de seguir uma norma jurídica que não foi abraçada pelo Brasil. Né? Havendo, contudo, a exceção quando dos tratados e convenções internacionais que têm força de lei, certo? Inclusive, numa posição hierárquica superior às leis ordinárias, né? Os tratados internacionais, né? Eles devem ser obedecidos porque o país que foi signatário, o Estado que subscreveu esse ou aquele tratado ou convenção, em razão da adesão a esse tratado, a essa convenção, obrigou-se efetivamente a cumprir. Né? Obrigou-se a cumprir. Gente, mas uma questão profundamente importante acerca desse tema meninas, por gentileza, eu pediria às senhoras, pessoal, que se o assunto fosse relativo à aula de hoje, socializassem com a turma, senão vamos deixar o bate-papo para depois da aula. Gente, uma dimensão muito importante, né? um conceito extremamente relevante para o estudo desse tema, vem a ser justamente a questão do estudo do que vem a ser território, o que é território, do ponto de vista do direito
do direito penal e do direito como um todo, né? Nós temos, primeiramente, que nos reportarmos ao que vem a ser território no sentido material, né? Território material e território nacional, território geográfico, compreendido, portanto, pelo espaço delimitado pelas fronteiras de um país. Questão de direito constitucional, gente. Qual a diferença entre fronteira e divisa? Muito bem, muito bem. Não se pode falar, é absolutamente equivocado dizer que a fronteira do Rio Grande do Norte com a Paraíba pode ser transposta por Jardim de Piranhas e Brejo do Cruz. Isso é uma coisa interessante. Na divisa, nunca digam fronteira, na divisa entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, há um motel. O motel fica parte em Jardim, parte em Brejo. Podem observar. Tem alguém de Jardim de Piranhas e de Brejo do Cruz? O seu pai é proprietário do motel, é? Mas não tem um motel na divisa dos dois estados? Pode haver um fenômeno interessante de um casal manter relações sexuais em dois estados diferentes, sem sair do mesmo quarto. Possível. Possível. Eu sempre achei isso engraçadíssimo. Quando você passa a divisa, tem um motel. A placa da divisa é, bem dizer, na porta do motel. Gente, mais engraçado que isso, era um motel aqui em Caicó que tinha horário de funcionamento. Entendeu? E tem hora, né? Gente, pessoal, além dessa dimensão espacial, essa dimensão territorial, essa dimensão geográfica do território, existe outro viés, esse particularmente que nos é interessante, é o viés jurídico, o enfoque jurídico, o prisma jurídico do conceito de território. Território, sob essa dimensão jurídica, vem a ser conceituado como o espaço em que um determinado Estado exerce a sua soberania política, né? E aí nós temos o território brasileiro compreendido pelo espaço territorial delimitado pelas fronteiras nacionais, incluindo aqui rios, lagos, mares interiores, ilhas e o subsolo brasileiro, né? Que, em razão da soberania nacional, são tidos como parte do nosso território. O mar territorial, ou mar marginal, que compreende uma faixa de 12 milhas náuticas de largura, certo? Havendo o predomínio da soberania estatal do Brasil nesse espaço de mar territorial, que não deve ser confundido, essas 12 milhas, uma milha náutica é mais ou menos 1.600, é pouco mais de 1.600 metros, certo? Não se deve confundir mar territorial com zona econômica exclusiva. Zona econômica exclusiva são 50 milhas náuticas, certo? Mar territorial são apenas 12, certo? Aqui o Brasil deverá exercer sua soberania plena, aplica-se a lei brasileira, certo? Há uma exceção legal que é o chamado direito de passagem inocente, facultado às embarcações, sejam elas da Marinha Mercante ou da Marinha de Guerra, de qualquer estado, certo? Que tem o direito de passagem livre, embora sejam sujeitos ao poder de polícia exercitado pela Guarda Costeira, pelo órgão responsável da Marinha do Brasil, por fiscalizar, por policiar o mar territorial brasileiro, né? Existe uma zona contígua ao mar territorial brasileiro, certo? Que se estende das 12 às 14 milhas da costa, uma zona, portanto, de 2 milhas náuticas, e que o Brasil poderá tomar medidas de fiscalização, repressão ao crime, certo? E regulamentação fiscal e aduaneira, mas essa zona não compreende o território nacional, certo?
Existe a plataforma continental que mede 200 milhas marítimas, 200 milhas náuticas a partir do litoral brasileiro, certo? Existe o espaço aéreo. O espaço aéreo é compreendido como a dimensão estatal da altitude, ou seja, é a camada que vai do solo à atmosfera, né? O espaço aéreo brasileiro é tido como território nacional. Pois não. São 200 milhas náuticas, desculpa, são 50, não, 200 não. É a zona econômica exclusiva. Muito obrigado. Pessoal, no que diz respeito ao espaço sideral, ao espaço cósmico, ele não pertence a nenhum estado, a nenhum país, certo? Podendo ser explorado, não há juridicamente, pelo menos até agora os Estados Unidos não trataram de se apoderar do espaço sideral, pelo menos por enquanto. E o espaço sideral, o espaço cósmico, não pertence à soberania de nenhum país, certo? Muito bem. São compreendidos também pelo território nacional os navios e as aeronaves de bandeira brasileira, certo? De natureza particular em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar, certo? E os navios, vejam bem, é diferente dos navios e aeronaves de natureza pública, porque esses, onde quer que se encontrem, são território nacional. Um navio da Marinha do Brasil, certo? É território nacional se tiver na China, na Índia, nos Estados Unidos, certo? Um avião que pertence à Força Aérea Brasileira faz parte do território brasileiro, independentemente de onde se encontre, certo? Diferentemente de embarcações e aeronaves de natureza particular, que elas, se estiverem em território estrangeiro, certo? Elas não fazem parte do território nacional. Só se estiverem em alto mar, certo? Que o alto mar não pertence a estado nenhum, certo? Ou se estiverem, logicamente, no mar territorial, no espaço aéreo brasileiro, certo? De outra banda, se elas estiverem atracadas ou estacionadas em algum porto ou aeroporto estrangeiro, pela sua natureza privada, elas não fazem parte do território nacional brasileiro, certo? Vamos lá. Além disso, os rios e lagos internacionais, certo? Desde que compreenda o espaço relativo ao território brasileiro. Nós temos vários exemplos de rios, como o Rio Paraná, Rio Paraguai, Amazonas, Negro, Solimões, que são rios internacionais, são rios que cortam mais de um país. A parte desses rios que se encontram no território brasileiro, certo? Pertence ao nosso país, né? Desde que sejam sucessivos. Se forem simultâneos ou fronteiriços, ou seja, se dividirem, por exemplo, um exemplo é o Rio Paraná, que separa o Brasil do Paraguai, né? O Rio Paraná é um rio fronteiriço, e aí a delimitação da competência, da soberania, deve se dar através de convenções internacionais entre os estados interessados, né? No caso, o Brasil e o Paraguai, parece que até a metade do leito do rio, a soberania de um país, a outra metade é do outro, né? O Rio Paraná, como vocês sabem, é cortado pela Ponte da Amizade, né? Uma concentração de bombeiros do planeta Terra. Existe ainda uma concepção de território brasileiro por extensão. O que significa isso? Por uma ficção jurídica, certo? Considera-se como fazendo parte do território nacional alguns veículos, aeronaves e embarcações, mesmo que se encontrem em outro território. No caso, as aeronaves e embarcações brasileiras de natureza pública fazem parte do
território nacional, independentemente de onde estejam. Né? As aeronaves e embarcações de natureza privada, certo? Que exerçam atividade de marinha mercante ou de companhia aérea, transporte de carga, de passageiros, o que quer que seja, que tenha uma natureza mercantil, certo? Em alto mar, ou no espaço aéreo, ou no mar territorial brasileiro, fazem parte do Brasil, certo? São território brasileiro. Mas, se encontrarem em território internacional, deverão ser regidos pela lei daquele estado, e não pela lei brasileira, certo? Ou seja, daqui se conclui que embarcações e aeronaves de natureza privada, em alto mar, tem a legislação vigente como sendo a legislação brasileira, né? Porque é a legislação da bandeira. Em alto mar, um navio americano, um navio com bandeira americana, deve ser regido pela legislação norte-americana. Navio de bandeira brasileira deve ser regido pela legislação brasileira. Por quê? Porque alto mar não pertence a ninguém. Né? E por extensão, tem-se como parte do território nacional, vigorando, portanto, o princípio da territorialidade. Certo? No mar territorial, ou se estiverem atracados num porto brasileiro, deverá vigorar a lei brasileira. Né? Se estiverem atracados no porto na Nigéria, por exemplo, a lei em vigor será a lei do local onde o navio estiver atracado ou das águas territoriais por onde ele estiver percorrendo. Certo? Já embarcações e aeronaves de natureza pública que pertençam à Força Aérea Brasileira, que pertençam à Marinha do Brasil, fazem parte do território do Estado brasileiro, independentemente onde se encontre, em qualquer porto mar territorial, entendeu? Na Holanda, na Austrália, onde estiver, deve vigorar a lei penal do Brasil, certo? Porque tratam-se de território brasileiro por extensão, certo? E essas são as regras do princípio da territorialidade. Vamos... Sim, sem dúvida nenhuma. É uma questão de respeito à soberania, né? É uma questão de respeito à soberania nacional, certo? Por não. Sim. Sim. Peraí. Um cassino. Aqueles navios de cruzeiro que tem cassino a bordo. Certo. Estou tentando achar o slide aqui. Um cassino que funcione num navio, um transatlântico que promova um cruzeiro, por exemplo. Como está em alto mar, a legislação vigente será da bandeira do país. Né? Será, navio for holandês, a legislação vigente será da Holanda. Certo? Se estiver em mar territorial brasileiro, a legislação vigente será a nossa legislação brasileira. Entendeu? Como? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Um crime acontecido a bordo de um cassino, certo? Seria um crime, sem dúvida nenhuma. Mas como muitas outras práticas, jogo do bicho, casa de prostituição. Um amigo meu uma vez disse que estava um amigo meu, viu? Que estava numa famosa casa de prostituição, aqui da cidade de Caicó, e teria chegado uma viatura da polícia militar
e a dona do estabelecimento: meninos, vocês já jantaram? Entendeu? E perguntaram a proprietária do estabelecimento: tá tudo tranquilo por aqui? Tá tudo... Tá, graças a Deus, meu filho, graças a Deus. Olha, apareçam, viu? Quando tiver de folga, apareçam por aqui. É a história do costume, né? Jogo do bicho. Jogo do bicho é uma contravenção penal. Assim como manter casa de prostituição é um crime. Né? Mas são costumes contra a legem, certo? Que não tem o poder de revogar o ordenamento jurídico, mas que são incorporados à vida cultural, à vida social de um país. Né? E com relação a essa temática da prostituição, inclusive, eu sou francamente favorável à regulamentação dessa atividade. Assim como acontece, o que se deve coibir ferozmente é a exploração sexual de crianças e adolescentes, certo? Deve haver um combate implacável acerca desse tipo de atividade tão nefasta à formação de nossas crianças e jovens, e também ao tráfico interno e internacional de pessoas, que é uma prática odienta, certo? Mas porque é o seguinte, a legislação brasileira, ela não proíbe a prostituição, diferentemente do que acontece, por exemplo, em alguns estados americanos, certo? Mas ela também não regulamenta, certo? Não é um ilícito penal, mas também não é uma atividade agraciada pela tutela do Estado com Só há uma exceção, né, no direito previdenciário, porque no catálogo de atividades do INSS há a atividade de profissional do sexo, né? A pessoa pode contribuir declarando ao INSS que é profissional do sexo. Mas essas pessoas não têm nenhuma proteção do direito do trabalho, do direito civil, certo? Até pouco tempo atrás havia um entendimento jurisprudencial que um cheque sem fundos dado como pagamento de um programa feito por uma profissional do sexo, ele não importava no dever de indenizar, na obrigação de restituir. Absurdo, entendeu? Se você passasse um cheque sem fundos pagando um programa e o cheque voltasse, por ser uma atividade, esse era um entendimento jurisprudencial até pouquíssimo tempo, por ser uma atividade não regulamentada pelo direito, certo? Pelo ordenamento jurídico brasileiro, a pessoa não teria a obrigação de pagar o valor do cheque, entendeu? Em se tratando de uma atividade que não era, se não era ilícita do ponto de vista penal, não era também lícita do ponto de vista civil. E isso é uma hipocrisia muito grande. A regulamentação dessa atividade, por exemplo, faria com que o Estado tomasse medidas de saúde pública, adotasse políticas públicas de combate às doenças sexualmente transmissíveis, certo? De combate à gravidez, muitas vezes precoce, de pessoas que se dedicam a esse tipo de atividade, e muitas outras mazelas que advêm da reprovação hipócrita dessa atividade, que é uma atividade que, se não é, digamos, louvável, né, tampouco é uma atividade que importe um desvalor moral para uma dada pessoa humana que a ela se dedique. Nem agrega valor, nem desagrega. Apenas indica que a pessoa se dedica a uma atividade que, nas palavras de Zé Ramalho, é uma profissão suja e vulgar. Ele que assumidamente exerceu essa profissão na juventude, quando, passando por dificuldades financeiras na cidade do Rio de Janeiro, vindo da Paraíba, de Brejo do Cruz, por sinal, chegou a ser garoto de programa. Feio daquele jeito, eu não sei quem era a mulher que pagava, né? Mas, enfim, há gosto para tudo. Deixa eu procurar aqui o slide, pessoal, da extraterritorialidade da lei penal, porque eu fracionei em 3 slides, não estou achando, da lei penal no espaço. Só um momentinho, pessoal, por gentileza. Pois não. Vou postar até
Até domingo eu estou postando, já que a prova foi adiada, né? Deixa eu ver aqui se eu... Só um momentinho, por favor, pessoal. Deixa eu... Tô com medo de não ter salvado nesse computador. Que é igual a esse. Questão da extraterritorialidade, que é a maior parte do tema, inclusive. Pessoal, infelizmente, eu acho que extraterritorialidade. Eu acho que está salvo no outro computador. Peraí, deixa eu procurar aqui na minha caixa de e-mail, por favor, pessoal. Só um momentinho, gente. E essa conexão daqui tá cada dia pior. Pronto. Tá aqui, pessoal. Achei.
eu uso da seguinte estratégia, que eu aconselho vocês a usarem. Tudo meu, minhas peças da advocacia, minhas aulas, provas, trabalhos, poemas, crônicas, artigos, tudo que eu escrevo, eu mando para minha caixa de e-mail. Porque digamos que é um HD que você pode acessar de qualquer computador do planeta, né? Muito isso. Porque, rapaz, eu perdi. Como? Não, eu mando um e-mail para mim mesmo. Entendeu? Como? Gmail. Não, mas Gmail. Rapaz, só faz. Ei, eu tenho Gmail desde 2005 e eu mando muita coisa mesmo. Eu acho que não tem nem 50% preenchido. O que tem a nuvem? A nuvem tem limite de dados e o e-mail você acessa de qualquer canto. Tá aqui. Pessoal, vamos voltar aqui à nossa aula, vamos iniciar aqui a segunda parte da aula de hoje, tratando das exceções à regra marcada pelo princípio da territorialidade, certo? Existem algumas situações em que não se aplica a regra da territorialidade, e sim aplica-se a chamada extraterritorialidade da lei penal brasileira. Eu tive agora uma ideia. Se a gente não conseguir terminar esse tema hoje, eu podia fazer uma videoaula, postava no SIGA e a prova continuava sendo segunda-feira. O que é que vocês acham? Sim. Rapaz, é porque, de primeiro, a não ser que a gente fizesse o seguinte, a gente... Assim, se terminar, você continua dando conteúdo normal. Daria o conteúdo normal, pode ser. Pode ser. Pode ser. Não, vamos fazer o seguinte, se a gente conseguir terminar, eu uso a aula de segunda e de terça-feira para seguir o conteúdo. Entendeu? Aí dizendo, não cai na prova. Certo? A prova é só até o ponto 6 e acabou-se. Ok? Mas vamos conversar sobre as exceções à regra da territorialidade. Certo? Primeiramente, nós temos, em determinadas situações, a lei penal vigorando em razão da condição pessoal dos agentes, tanto sujeito ativo quanto sujeito passivo, em face a eles exercerem determinadas funções públicas, né? Nós temos, a princípio, a vigência do princípio da obrigatoriedade da lei penal para todas as pessoas dentro do território nacional. O cidadão alemão, norte-americano, australiano, que estiver no Brasil, ele é sujeito à lei penal brasileira, certo? Mas há determinadas exceções em que não se aplica a legislação vigente em razão da função pública eventualmente exercida por determinadas pessoas, por certos indivíduos, que em razão de exercerem certas funções, eles não ficam sob a tutela, sob a égide da lei penal do Estado vigente, né? Apesar da regra da territorialidade, há determinadas situações em que não se aplica a lei penal brasileira, mesmo o crime tendo sido praticado no território nacional, certo? São exceções baseadas na função em que determinadas pessoas exercem, né?
Quais são essas exceções? Primeiro, nós temos aqui as convenções, tratados de direito internacional que o Brasil subscreveu, né? Elas têm o condão de afastar a lei penal. Por quê? Porque na hierarquia das normas jurídicas, elas estão numa posição de supremacia em razão das leis ordinárias, né? Aí nós temos como exemplo a Convenção de Viena, que trata das imunidades diplomáticas, né? Um diplomata que vier a praticar um delito em nosso país não será preso nem processado. Por quê? Porque a função diplomática, a função de oficial do corpo diplomático de um país, quando eu era criança eu sonhava em ser duas coisas, ou advogado ou diplomata, entendeu? Mas o amor pela advocacia foi maior. Mas sempre que me perguntavam, eu dizia que ia ser advogado e professor ou diplomata. Eu sempre sonhei em ser professor. Eu não entendo porque tem gente que é professor e não gosta de ser professor. É uma profissão extraordinária, entendeu? Podia ser melhor remunerada, mas tirando isso, eu acho uma profissão absolutamente gratificante. O indivíduo ser vetor de conhecimento. É uma profissão que obriga você a necessariamente estar estudando. É uma profissão que te faz manter contato com pessoas diferentes, fazer novas amizades. É uma profissão muito dinâmica. E a advocacia também. Agora, são ambas atividades profissionais extremamente desgastantes do ponto de vista intelectual, do ponto de vista até físico. Você imagine um professor que dá, como eu ministro, na segunda e na terça-feira, 6 horários de aula, das 5 às 10h15, dando aula aqui. Como é que não fica a garganta da pessoa, né? Mas, nada obstante a tudo isso, é uma profissão extraordinária, uma profissão maravilhosa. Maravilhosa. Pessoal, os diplomatas, eles gozam de imunidade diplomática em razão da soberania do Estado que eles representam. Eles são representantes do seu país. A profissão de diplomata é a profissão do indivíduo que representa o Estado brasileiro em território estrangeiro, né? E nesse sentido existe uma convenção internacional denominada de Convenção de Viena. Eu tenho um colega de turma que inclusive é diplomata, Gustavo. Ele era radical de extrema esquerda, né? E hoje me disseram que ele mudou radicalmente suas convicções ideológicas. Manu, conheço sim, minha esposa. Não, conheço, filho da doutora Penha. Não sei, o sonho de Manu era ser diplomata. Não sei se ela, eu não sei se ela chegou a passar, não sei. Até vi a doutora Penha. A doutora Penha é uma ilustre advogada daqui de Caicó, que é promotora de justiça aposentada, mas acho que está beirando os 80 anos e advogando firme e forte. E ela tem uma filha chamada Manuela, que é Manu, que é bacharel em Direito e que estudava visando a aprovação no Instituto Rio Branco, que é o curso de formação de diplomatas do Estado brasileiro. O corpo diplomático brasileiro é conhecido pelo nome do prédio onde se situa, o Itamaraty, né? Itamaraty. E os diplomatas, em razão de desfrutarem de imunidade diplomática, em razão da soberania dos seus países, não podem ser presos nem processados à luz do ordenamento jurídico pátrio, certo? É uma exceção consignada na Convenção de Viena. A Convenção de Viena trata justamente dessa questão da imunidade diplomática. Há alguns anos atrás, um diplomata russo, completamente alcoolizado, dirigindo em altíssima velocidade, matou 2 pessoas e feriu outras 2 em Brasília. Foi uma celeuma danada, porque ele foi preso em flagrante por policiais militares que estavam fazendo policiamento ostensivo no local e foi liberado assim que chegou na delegacia, né? Desfrutar de imunidade diplomática. Houve uma celeuma muito grande, mas o delegado agiu de acordo com o que reza a legislação vigente. Eu não sei se ele foi
processado criminalmente em seu país, certo? Não sei o desdobramento disso. Talvez os policiais que o tenham prendido tenham efetuado a prisão até para resguardar a integridade física dele, porque o pessoal se revoltou, entendeu? Foi na porta de um bar. Ele vinha em altíssima velocidade, um carro de luxo, um carro possante, perdeu o controle do veículo, matou 2 filhos dele. Como? Isso faz uns 5 anos, mais ou menos, isso. E foi uma celeuma muito grande na época, mas a soltura dele observou que rege a legislação vigente. O Brasil subscreveu essa convenção e, do mesmo modo, um diplomata brasileiro que viesse a praticar um ilícito fora do nosso país não poderia ser preso e processado lá. Ele pode ser alvo das sanções pelo seu Estado, né? Mas jamais do Estado onde foi praticado o ilícito, né? Existe outra exceção, que essa exceção é muito controversa, muito controvertida, muito questionável até, que é a exceção das imunidades parlamentares, que foram consagradas pela Constituição Federal Brasileira, né, e que configuram outra situação, outra hipótese legal, onde não se aplicará a lei penal brasileira, nada obstante a prática de infrações cometidas no território nacional, certo? A imunidade parlamentar trata-se de uma prerrogativa do mandato. Ela não pertence ao parlamentar, ela pertence ao mandato, né? Uma vez o parlamentar tendo sido cassado, tendo perdido o mandato, tendo renunciado, ele poderá responder criminalmente de forma normal, regular, né? O que não se permite em razão da imunidade parlamentar, que no meu entendimento, no meu singelo modo de pensar, deveria ser restrita a crimes de opinião, né? Por quê? Porque no calor dos debates, muitas vezes, a discussão toma um rumo muito áspero, um rumo muito contundente, e de repente sai uma expressão até caluniosa ou difamatória, como costumeiramente ocorre. Eu fico imaginando um debate assim com Alexandre Frota. Nós temos uma amiga que foi eleita deputada federal, imagino a deputada Natália Bonavides, moça finíssima, colega advogada, um doce de pessoa. Eu fico imaginando Natália debatendo com Alexandre Frota, né? Como é que você debate com troglodita, né? Debate toda vida que eu escuto a expressão legislador, me vem à cabeça Alexandre Frota, Joyce Hasselman, Tiririca, sem falar do general Girão, eleito pelo povo potiguar, né? Enfim, o legislador. Bom, mas qual o sentido da imunidade parlamentar? Justamente defender o livre exercício do mandato pelo parlamentar. Por isso que deveria ser restrito a crimes de opinião, certo? O meu singelo modo de pensar, no dia que eu for legislador, talvez proponha. Você imagina o legislador, né? Tiririca, que se elegeu com o slogan pior que tá, não fica. Ficou. E como ficou? Mas, enfim, essas prerrogativas funcionais, elas não se direcionam aos indivíduos, mas sim às funções por eles exercitadas, né? Esses privilégios, vou botar até umas aspas nesses privilégios, porque é preciso que a gente faça uma diferenciação entre privilégio e prerrogativa, né? Privilégio e direito. A imunidade parlamentar é um direito do parlamentar, não é um privilégio. Privilégio é uma coisa espúria, uma coisa ilegal, ou pelo menos imoral, certo? A imunidade parlamentar não é, inclusive, é uma forma de o parlamentar exercitar bem e fielmente o mandato que lhe foi confiado pela população. O que não se pode admitir é que a imunidade parlamentar funcione para a prática de crimes graves, inclusive, como boa parte do parlamento brasileiro
antes de ser eleita, respondia a processos ou inquéritos por crimes os mais variados possíveis, até crimes hediondos como estupro, homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes. Né? Alguns anos atrás, um senador, Onaireves Moura, ele teve seu mandato cassado pelo Congresso, em razão de estar envolvido no tráfico de 0,5 tonelada de cocaína. O irmão dele, que era assessor parlamentar dele, foi antes da lei do nepotismo. Foi preso dirigindo um caminhão com 0,5 tonelada de cocaína. Cidadãos de bem. Né? Uma coisa que me revolta é porque o tráfico de drogas no varejo, ele é combatido, né? O noiadinho que vende 15 ou 20 pedras de crack é preso e enquadrado no artigo 33 da lei de tóxicos, sendo submetido a uma sanção penal de 5 a 15 anos de reclusão. Crime hediondo à luz da lei 8.072. Mas o traficante de drogas no atacado está sentado na Câmara ou no Senado e aparece em capa de revista e em coluna social de jornal, posando de bom moço. É uma hipocrisia. Bom, outra observação que se deve fazer com relação à imunidade parlamentar e imunidade diplomática. Elas não se tratam de derrogações ou de exceções ao princípio da igualdade. Por quê? Porque essas prerrogativas, elas são funcionais, elas são direcionadas à função que o indivíduo exerce, e não à pessoa física, à pessoa natural do indivíduo, certo? Ou seja, não vislumbram a pessoa, e sim a função por ela exercida. Por isso que elas não significam uma quebra do princípio da igualdade, certo? Pessoal, vamos tratar primeiramente das imunidades diplomáticas. Né? Que horas são? 9h57. Gente, então vamos deixar para segunda-feira. A gente termina o nosso estudo acerca da lei penal no espaço e a nossa prova ficou adiada, melhor dizendo, para dia 1º de abril. Um grande abraço a todos e a todas e uma boa noite. Gente, vamos organizar nossa ida ao Pereirão. Segunda-feira, eu quero os nomes dos corajosos que se habilitam, entendeu? Nome, número de matrícula. Pessoal, a gente vai passar aqui uma lista, nome, número de matrícula, RG, CPF, certo? De quem participará da visita à penitenciária estadual do Seridó, o famoso Pereirão. Porque o diretor me solicitou que eu apresentasse essa relação por uma questão, primeiramente, de segurança e, segundo, para oficializar. Aí eu fiquei de confeccionar um ofício, certo? E para confeccionar o nome do pessoal e pedir formalmente a ele que providencie a guarda para nos escoltar, entendeu? E as condições. Nome completo da RGCPF e o número de matrícula, viu? Segunda-feira. Não, é o seguinte, eu sugeri que fosse metade da turma num dia, metade no outro, por uma questão de segurança, entendeu? E assim, também para não atrapalhar os trabalhos lá na unidade prisional, certo? A gente divide meio a meio, certo? Tchau, pessoal, boa noite a vocês, fiquem com Deus, tchau.